Queridos irmãos, recebam todos a paz do Senhor Jesus, amém? Mexe aí com 4 ou 5 irmãos que estão perto de você, diga para ele, vai dar tudo certo em nome de Jesus. Aleluia! Pode se assentar, queridos. Ontem à noite, deixa eu só pegar minha canetinha aqui para me ajudar. Ontem à noite nós estivemos estudando sobre princípios que não podem ser quebrados. Quantos estiveram aqui ontem à noite? Levanta a mão de novo aí, quem esteve aqui. Olhe para o seu lado e veja quem não esteve. Mexe com ele e diga, você perdeu. Mas, brincadeiras à parte, nós temos essa ministração lá no YouTube, depois você pega lá e vai participando em nome de Jesus. Aí hoje nós vamos estar aprendendo na parte da manhã agora sobre honrando a hierarquia, que vai ser a segunda parte. Pode dar um cliquezinho aí, por favor, querido? Honrando a hierarquia. E à noite, honrando em fidelidade. Querido, essa ministração de hoje à noite vai ser assim, como eu posso dizer, eu morei muito tempo lá no Paraná, e eles têm um ditadinho bem interessante. Essa noite vai ser pau cai a folha. Então você se prepara que nessa noite Deus vai fazer coisas assim tremendas nas nossas vidas em nome de Jesus. Vai ser um mover muito grande do Senhor. Obrigado, querida. Deus abençoe. E então, faça o possível e o impossível para estar aqui em nome de Jesus nessa noite, porque eu tenho certeza que coisas muito boas de Deus vão vir sobre a tua vida, sua mente vai abrir para algumas coisas, você vai começar a entender alguns projetos e propósitos de Deus, e Deus vai virar uma chave na tua vida, que vai abrir as portas da prosperidade, com base bíblica. Eu não sou pregador de prosperidade, mas eu não creio num Deus de miséria, eu creio num Deus que cuida de nós, e que supre toda a nossa necessidade em glória por Cristo Jesus, amém? Glória a Deus. Então vamos lá, honrando a hierarquia. Nós ministramos o seminário de honra nível 1, algum tempo atrás, e agora nós estamos no nível 2. E eu quero começar com a base bíblica de Oséias, capítulo 2, versículo 21 e 22, que diz assim: e acontecerá naquele dia que eu responderei, diz o Senhor, eu responderei os céus, e os céus responderão à terra, e a terra responderá ao trigo, ao mosto e ao óleo, e esses responderão a Jezreel. Olha que coisa interessante, o Senhor está falando sobre várias coisas. Eu responderei aos céus, os céus vão responder à terra, e a terra ao trigo, ao mosto e ao óleo, e esses responderão a Jezreel. Deus poderia falar diretamente: Jezreel, você está passando necessidade? Haja trigo, haja vinho, haja mosto, e simplesmente aconteceria, porque o nosso Deus, Ele é poderoso para fazer aquilo infinitamente mais do que tudo que nós pensamos ou pedimos, segundo a eficácia do seu poder que opera em nós. Mas Deus tem maneiras de trabalhar, e uma das coisas que Deus trabalha é através de hierarquia. Deus falou, ao invés de eu fazer aparecer trigo, eu vou falar aos céus, os céus vão falar à terra, a terra vai falar ao trigo, ao vinho, ao mosto, e esses vão responder a Jezreel. Porque Deus trabalha com princípios. Próximo, por favor. Deus trabalha com princípios. E um dos princípios que Deus trabalha é o princípio da hierarquia. Quem entende isso tem uma vida abençoada. Consegue entender princípios que vão mudar a sua história. Se você ainda não conseguiu entender de uma maneira mais detalhada, é para isso que Deus nos trouxe aqui nessa manhã, tanto a mim como a você que está aqui. Você não está perdendo tempo, nesta manhã você está afiando a sua enxada para uma colheita muito grande para a glória do Senhor, amém? Então olha bem o que diz a palavra do Senhor. Próximo, por favor. A Bíblia diz que o centurião disse para o Senhor: Senhor, eu não sou digno que entres no meu telhado, mas dizes somente uma palavra, e o meu criado sarará, pois eu também sou um homem sob autoridade, e além de estar sob autoridade, eu estou sobre também, porque eu tenho soldados a minhas ordens, e eu digo a este: vai,
ele vai. Eu digo ao outro, vem, ele vem. E ao meu criado, faz isso, e ele o faz. E aí ele continua dizendo, então diga só uma palavra, e o meu criado sarará. Quem não entende isso não pode ser abençoado. Ele sabia que há um Deus soberano, criador dos céus e da terra, mas Deus enviou o seu filho. Então o pai continua sendo pai, o pai que responde, mas agora o pai delegou a autoridade ao filho. E a Bíblia diz que tudo que nós pedimos ao pai, em nome do filho, será respondido. Então existe uma cadeia de autoridade. A Bíblia diz que Deus não fará coisa alguma sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Deus fala aos profetas, os profetas liberam a palavra e aquilo acontece. Respeito de hierarquia, que coisa interessante. E o Senhor dizia assim, ocultaria eu alguma coisa ao meu servo Abraão? Deus usava Abraão para abençoar a sua família. Olha que coisa interessante, Deus sempre respeitando a cadeia de autoridade. A Bíblia diz que em todo tempo, desde o momento da queda do homem até o momento da promessa da restauração, o Senhor falou assim, vai ser assim, haverá tempo de colheita, de plantio e tempo de colheita, e isso não vai mudar. Deus agora, ele respeita isso. É interessante, você não acorda uma manhã de dezembro com um frio de 0 graus, não, Deus respeita o tempo. Você já acordou algum dia às 8 horas da manhã e viu o céu sem sol nenhum e uma lua bonita lá? Não acontece isso, porque Deus respeita os padrões que Ele mesmo colocou, e um dos padrões que Deus colocou é a hierarquia, e quando acontece uma quebra de hierarquia, o problema começa a ser instaurado. Olha quando começou a queda da hierarquia. Próximo favor aí, querido. Vamos lá, continua, mais um, por favor. A Bíblia diz, princípio da quebra de hierarquia. Como caíste do céu a estrela da manhã, filho da alva, que está fazendo uma alusão a respeito de Satanás. Como fosse lançado por terra, tu que debilitavas as nações, porque tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo, contudo serás levado ao inferno, ao mais profundo abismo. O que aconteceu com Satanás? Ele quis quebrar essa cadeia de autoridade. Não, eu vou ser semelhante ao Altíssimo, eu subirei acima das estrelas do céu. Mas como que tudo começou? E tu dizias no teu coração. Por isso, próximo favor, querido, por isso que nós sempre batemos, ontem nós falamos muito sobre isso, o princípio de tudo é o coração. Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, de todo o teu coração, porque onde estiver o teu tesouro, aí está o teu coração. Quando quando Pedro falou para Ananias e Safira, que nós estudamos ontem à noite, porque encheu Satanás o teu coração, porque o diabo, ele gosta de trabalhar no coração das pessoas, para tirar, para roubar a bênção. Assim como o seu coração se exaltou, ele começa a mexer com o nosso coração também. E quando acontece uma quebra de hierarquia, nós temos problema. Próximo favor. A quebra da hierarquia começa a trazer consequências. Quais são as consequências? A derrota da família, a quebra de uma empresa, a falência de uma instituição e até o fechamento de uma igreja. Tudo isso acontece quando acontece uma quebra de hierarquia, quando Satanás começa a agir no coração das pessoas. Próximo favor. Quais são as características de Satanás? Jesus Cristo falou em João 8:44. Vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. E quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então quais são as características dele? Primeiro, homicida. Qual o seu propósito? Destruir. Essa é a ação de Satanás, destruir. Ele quer acabar com a nossa bênção, roubar tudo aquilo que Deus já determinou para as nossas vidas. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais desceu ao coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quantos amam ao Senhor aqui?
Querido, o sobrenatural de Deus está sobre a sua vida, querido. Pode ter certeza disso. Mas o diabo, ele rejeita a verdade. Nós vamos falar detalhadamente sobre isso. E a sua língua é só mentira. Mente o tempo todo. Por isso que ele é considerado o pai da mentira. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso no próximo agora. Então vamos lá. Primeira característica de uma paternidade maligna. Se nós falamos sobre o diabo que é homicida, que rejeita a verdade. Agora vamos ver aqueles que aceitam essa paternidade maligna. Quem são esses seus filhos? São aqueles que quebram os princípios da honra, que são homicidas. A Bíblia diz em 1 João capítulo 3 que qualquer que aborrece ao seu irmão, ele é homicida. Próximo, por favor. Vamos lá. 1 João 3, versículo 11 ao 15, porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que amemos uns aos outros, não sendo como Caim, que era maligno e matou o seu irmão. E por que matou? Porque as suas obras eram más e a de seu irmão era justa. Deixa eu dar uma pausinha aqui. Vocês notaram que Caim matou Abel não porque Deus rejeitou a oferta de Caim, mas porque Deus aceitou a oferta de Abel? O problema dele era o ciúme. Querido, toda vez que uma tristeza acontece na nossa vida por conta da alegria de outro, nós estamos com problema. Porque não sou eu que estou cantando. Porque não sou eu que estou pregando. Porque o pastor não chamou o meu nome. Isso é problema na nossa vida. Caim não tinha um problema de Deus não aceitar a sua oferta. O problema é que Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a dele. Isso é um problema muito sério. Quando você tem uma tristeza, não porque o teu carro é velhinho, mas porque o carro do irmão é mais novo que o seu, você está com um problema. Precisa ir diante de Deus e pedir que Deus cure o teu coração. Porque essa é uma obra maligna. Se a obra de inveja está no nosso coração, há um problema muito sério. A Bíblia diz: todo aquele que odeia o seu irmão é homicida. E vós bem sabeis que um homicida não tem a vida eterna permanente dentro dele. Por quê? Porque é um sentimento, há uma paternidade maligna no seu coração. Existe alguém que está dominando o seu coração, e esse alguém não é o Senhor. Que a Bíblia diz que nós devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Se eu vejo o meu irmão alegre e por dentro de mim está uma raiva muito grande, porque eu não tenho a mesma alegria, se eu vejo o irmão que está com um carro 0 km, com um SUV, e eu estou lá com o meu Fiat 149, era 147, acharam mais 2 defeitos, foi para 149, né? Então, se eu estou lá tristezinho, lá por causa do meu Fiat 149, eu tenho que orar ao Senhor, porque quem dá todas as bênçãos é o Senhor, quem abre as portas é o Senhor. Agora, se o meu coração se entristece porque eu vejo meu irmão prosperando e eu não, eu tenho que ir diante do Senhor, porque antes de Deus me dar um carro, Deus precisa me dar um novo coração. Aleluia, glória a Deus. Vamos lá, próximo, por favor. Então, a paternidade maligna. Aqui tem 2 textos em preto, tá? Mas fica bem tranquilo. Quem são aqueles? Mas os 2 textos são aquele que quebram os princípios da honra. Aqui está escrito aqueles que quebram o princípio da honra. E o terceiro ponto é aqueles que rejeitam a verdade. Quais verdades são essas? São os princípios divinos. Vamos lá de novo em 1 João 3. Próximo, por favor. Tadinho, do dedinho do irmão lá vai dar até calo, de tanto bater lá na tecla hoje lá. 1 João 3, verso 18 e 19. Estamos na sequência de 1 João 3. Diz assim: meus filhinhos, não amemos só de palavra, nem de língua, mas por obras e em verdade. Quem participou do seminário nível 1, que nós ministramos algum tempo atrás aqui, nós falamos sobre, nós podemos honrar a Deus com palavras, com pensamentos e com atitudes. Existem pessoas que honram ao Senhor com palavra, que honram com atitude, mas não honram no seu pensamento. Por exemplo, que eu citei no seminário passado, ou chamar o irmão Nicodemos da Silva Sauros, tá? Para não colocar o nome de ninguém aqui. Irmão, será que não dá para você ajudar a dar uma limpezinha aqui, colocar as cadeiras no lugar, tal, porque vai vir um pastor lá de Nova Odessa, ele é chato, tal, você não podia arrumar? Pastor, pode contar comigo. E ele vem, e ele arruma tudo e deixa tudo limpinho. Ele honrou com a sua palavra e ele honrou com a sua atitude. E lá no seu coração, é sempre eu.
Na hora de cantar não sou eu, na hora de falar lá na frente não sou eu, mas na hora de arrumar as cadeiras sou eu. Então o que acontece? Ele honrou com palavra, honrou com atitude, mas desonrou no seu coração. Olha que coisa terrível. Então a Bíblia diz que nós não devemos honrar só de palavra, nem só de língua, mas por obras e em verdade, amar de verdade. Por que nós temos que fazer isso? Olha que coisa interessante, essa revelação bíblica para a nossa vida. O Senhor fala assim: façamos o homem a nossa imagem. E quando Deus sopra, quando Deus cria o homem a sua imagem. Então o homem é a imagem de quem? Do próprio Deus. Muito bem. A Bíblia diz que quando chegaram para Jesus lá, Filipe falou: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E ele disse: Filipe, tanto tempo estou com você, você ainda pede, mostra-nos o Pai. Quem vê a mim, e Jesus estava feito à imagem de um homem, que vê a mim, vê ao Pai. Outra coisa, quando te vimos passar fome, lembra aquele texto que diz assim: entrai para o gozo do meu Senhor, porque tive fome e me desse de comer, tive sede e me desse de beber, estive nu e me vestiste. Mas quando o Senhor esteve, tudo aquilo que você faz a um pequenino, a mim você faz. Olha que coisa interessante. Continuando, aquele que diz que ama a Deus e odeia seu irmão é mentiroso. Sabe por que todos esses textos aqui? A Bíblia diz que chegaram para Jesus e falaram: Senhor, qual é o que devemos fazer para obedecermos à lei? Ele falou: qual que é o maior mandamento? Ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E ele disse: e o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E os dois são semelhantes. Como é semelhante amar a Deus e amar o meu próximo? Por quê, querido? Deus se revela através de pessoas. Quando você olha, todos esses textos é simplesmente para dizer isso. Aonde Deus está? Deus está nas pessoas. Por isso que a Bíblia diz que quando você dá um copo d'água a uma pessoa, você recebe o galardão, porque você está dando um copo d'água ao próprio Deus. Quando você está cuidando de alguém, você está fazendo o propósito de Deus. Você está abençoando alguém a qual Deus soprou sobre ele o seu fôlego de vida. Então toda vez que você abençoa uma pessoa, você está recebendo a bênção do próprio Deus, porque Deus se revela através das pessoas. Por isso que esse é o grande mandamento. O grande mandamento não é você conhecer todas as bases teológicas, não é você conhecer toda a hermenêutica, toda a homilética, mas é você amar as pessoas, porque quando você ama as pessoas, você está fazendo o plano e o propósito de Deus na sua vida. Amém? Então vamos continuando. Próximo, por favor. Eu falei sobre os 3 pontos aqui, que já estão aqui, já citei para vocês, que é aqueles que quebram as cadeias de honra, aqueles que rejeitam a verdade, que são os princípios divinos, e da paternidade maligna. Quem são aqueles da paternidade? São aqueles que mentem o tempo todo e aqueles que não respeitam a hierarquia. Por quê? Qual que é a consequência disso? Vamos lá no próximo. Qual que é a consequência? Hierarquia é um princípio divino, mas os fariseus, ouvindo isso, chegaram para Jesus e disseram, ou chegaram para as pessoas e disseram: este não expulsa demônios senão por Beelzebu, o príncipe dos demônios. Alguns dizem que Beelzebu quer dizer senhor das moscas. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo é devassado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. E esse é um princípio que até o diabo sabe disso, e às vezes a igreja não percebe. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? Olha o que a palavra está dizendo. O Senhor está dizendo que Satanás, ele sabe que a divisão faz com que nem o reino de Satanás subsista. Então o diabo, por força, por temor, por medo, ele não deixa que o seu reino seja dividido. Ele evita ao máximo. Próximo, por favor. Vocês já notaram que o exército não se divide? Alguém faz uma besteira lá no exército, aí chega o
os repórteres e falam assim, o que o senhor diz de fulano de tal? Ele falou, isso é uma situação interna, nós vamos resolver internamente. Você não vê um capitão falando mal de um general, nem falando mal de um soldado. Ele falou, nós vamos resolver isso internamente, porque o exército não pode mostrar que está dividido. Você vê que o PCC não divide, e se alguém quiser dividir, morre, mas não se divide. Você vê que a máfia, ela não se divide, a maçonaria não se divide, partidos políticos, acontece aquele monte de problema, mas daqui a pouco estão tudo junto, um fala mal do outro, mas está tudo junto. O Congresso e o Senado estão lá, e de repente a Câmara dos Deputados fala uma coisa, o Senado fala outra, mas depois vem o Congresso para tentar fazer harmonia entre eles, porque não pode acontecer divisão. Se acontece divisão, rompe a cadeia. Vocês viram agora os grandes problemas que estão acontecendo com o antigo presidente nosso e com toda a situação. Por quê? Porque ele dividiu o Senado, ele dividiu o Congresso, ele tem uma opinião, aí o Congresso tinha outra, e aí agora está acontecendo uma consequência muito séria por causa disso. Não estou dizendo quem está certo e quem está errado, só estou mostrando evidências para você, que quando acontece uma divisão, não acontece prosperidade. Todos respeitam a cadeia de autoridade. Só tem um lugar que acontece divisão. Próximo, por favor. Aonde que é esse lugar? Próximo, por favor. Na igreja. Na igreja. A igreja vive se dividindo e se polarizando. Eu contei uma piadinha para vocês no anterior, eu vou repetir agora, porque acabaram minhas piadas, então eu tenho que repetir aquela anterior lá, que eu tinha. O rapaz estava lá no naufrágio, o navio afundou, ele conseguiu pegar algumas coisas, foi até uma ilha, chegou lá na ilha e estava desesperado ali, pegou algumas coisas, construiu uma choupana e ficou esperando um dia que poderia passar um outro navio ali e o resgatá-lo, mas aquele lugar não passava, passou muito tempo, ele fez uma choupana lá para ele, fez alguma coisa, um dia ele viu passando um navio lá longe, ele já estava tudo preparado, já tinha deixado uma fogueira ali pronta, só jogou fogo ali, pá, e saiu aquele sinal de fumaça, o navio viu, mandou um barquinho, veio, resgatou, e aí ele chegou lá no navio, o capitão falou, olha rapaz, eu vi o seu sinal de fumaça, que coisa linda, deu para a gente ver, e eu estou vendo aqui, olhando aqui pela luneta, eu estou vendo que você fez uma construção lá, é a minha casa. Que legal, parece que eu estou vendo do lado ali uma segunda construção. O que é essa segunda construção? Minha igreja, eu sou crente, eu adoro o Senhor. Oh, que coisa linda. Estou vendo uma terceira construção, o que é? Minha segunda igreja, a primeira não deu certo. O cara estava sozinho numa ilha e conseguiu dividir. Aquele irmão que não entendeu, você explica para ele depois, tá? Não tem problema não. Então, quer dizer, a igreja é o único lugar que se divide, se partidariza, que as pessoas começam, mas de quem que é a culpa disso? É dos pastores? É dos membros da igreja? Os membros da igreja que estão dividindo? Talvez. E aqueles que têm uma convenção, será que é do convenção? O sistema da igreja, nós somos uma igreja em célula, nós somos uma igreja tradicional, nós somos uma igreja arminianista, nós somos uma igreja calvinista, nós somos uma igreja universalista e tal, mas de quem que é a culpa de tudo isso? Próximo, por favor, querido. Não é de nenhum sistema nem nada, a culpa é do opositor. A Bíblia diz em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, que o diabo, ele se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, porque ele sabe, próximo por favor, ele sabe que uma casa dividida, que um reino dividido, ele é devastado, e toda cidade dividida contra si mesmo não subsistirá. Então o diabo não deixa dividir o seu reino, mas coloca em nós que temos a inocência dessa graça de Deus. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos ser simples como a pomba, mas prudente como a serpente. Não deixar que a divisão entre, porque a serpente, o diabo, não deixa que a divisão entre no seu reino. E ele diz que nós devemos ser simples como a pomba, mas nós temos essa questão, quando a gente aceita Jesus, a gente acha que o universo aceitou Jesus, a gente acha que todo mundo do nosso lado é bom, que todo mundo do nosso lado é perfeito, que ninguém vai nos enganar nunca mais, mas não é. A gente aceitou Jesus, mas o mundo continua sendo o mundo. As coisas continuam acontecendo lá fora. E aí vem as intrigas, as mentiras, as acusações de Satanás e começa a tentar entrar dentro da igreja. Por quê? Para fazer essa divisão acontecer. E aonde que começa a divisão? Começa no altar.
naqueles que são liderança. Por quê? Ele sabe que se racha o altar, começa a rachar o restante da igreja. Se os obreiros estão divididos, então alguém vai dizer, eu sou de Paulo, outro vai dizer, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de não sei quem, eu sou de Cristo. E começa a acontecer divisão. Então ele começa a trazer divisão entre os obreiros, entre a liderança da igreja, e vai espalhando isso. E essa é uma estratégia muito antiga. Próximo, por favor. Essa é uma estratégia muito antiga. No manifesto do Partido Comunista de 1948, de Friedrich Engels e de Karl Marx, eles já falam a respeito disso. Isso tem na internet, você pode procurar, você vai encontrar, como eu procurei na internet. Próximo, por favor. O que diz o manifesto? É interessante que diz que a maneira que eles têm para fazer com que aconteça a divisão é criar o caos, dividir a sociedade em fragmentos. Então, o grupo dos negros, o grupo dos gays, o grupo das feministas, dos veganos, dos ambientalistas, dos índios, dos árabes, dos imigrantes, dos estudantes, da direita, da esquerda. Por quê? Porque as feministas não se levantaram contra as mulheres arrastadas e presas na praia, lá na pandemia. Porque o problema deles não é unir, é simplesmente dividir. Porque o Greenpeace não se manifesta pela liberdade contra os que prenderam os banhistas na praia, na época da pandemia, porque está tudo certo. O problema deles não é unir, o problema deles é dividir. É o método salame. Vocês já viram aquele salame gostoso, delicioso, aquele maravilhoso italiano que você compra? Eu gosto quando eu vou para 2 lugares. Quando eu vou para pregar no... aguou até a boca aqui, aleluia. Quando eu vou pregar lá no Mato Grosso e quando eu vou pregar lá no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, tem cada salame que vocês não têm noção. É bom demais, é bom demais. Mas você pega um salame e tenta comer ele. É difícil demais, não é? Porque ele é duro, às vezes até machuca a nossa boca, a gengiva e tudo mais. Mas aí como é que você faz para comer um salame? Fatia ele. Aí você come ele inteirinho e nem vê. Então o diabo, ele sabe que essa é a maneira de fazer com que a igreja se perca, porque quando nós estamos unidos, irmão, ninguém consegue vencer, ninguém pode parar a igreja, a gente vamos avançar, vamos vencer, aleluia. Quando a igreja está unida, querido, ninguém segura. O Coliseu não fechou a igreja, nada fecha a igreja do Senhor. Mas quando estamos divididos, aí o diabo come a gente de palitinho e com azeitona do lado ainda. Então, querido, nós precisamos aprender isso. Eles querem criar o caos, por isso que vem a divisão. Chega lá nos grupos de WhatsApp, você viu o que aconteceu na igreja hoje? E a pessoa às vezes está fazendo na boa fé. Não, querido, não compartilha mais essas coisas. Não dá lugar para o diabo, não dá. Sabe, eu fico olhando as coisas que alguns pastores colocam na internet, falando mal da igreja tal, porque agora quer atualizar a Bíblia, falando mal do fulano de tal, porque agora está cheirando a Bíblia, ao invés de antes cheirava pó, agora está cheirando a Bíblia, e não sei o que, e e porque, irmão, não compartilha essas coisas. Quando chegar essas coisas para você, ora por aqueles que estão tendo problema, mas não multiplica para frente, porque essa é a intenção do diabo, é polarizar. E a gente, qual que é o nosso pensamento? Nossa, eu recebi uma notícia agora, um comunicado agora, vou jogar uma suposição agora, tá? Que os filhos do pastor Silas Malafaia agora estão tudo usando droga. Eu nunca ouvi falar uma coisa dessa, mas vamos dizer, aí qual que é a primeira coisa? Eu quero compartilhar no grupo. Não, irmão, não compartilha no grupo, não. Ora por eles. Intercede por eles, não deixa que a divisão aconteça, não deixa que a divisão aconteça, porque esse é o sentido do diabo. Vamos lá, o próximo, por favor. Nós não temos, próximo, por favor. Nós não temos hoje aquele movimento entre os negros, entre as mulheres lésbicas, entre o povo da periferia. Pois é, essa mulher é policial, essa notícia foi do dia 8 de fevereiro de 2022, a fonte está aqui, quem está na internet pode procurar isso daí. O que diz a notícia do UOL? Olha, essa policial, ela morreu, o seu corpo foi encontrado, jogado lá, o nome dela é Juliane dos Santos, tinha 27 anos. Ela era negra, tinha que defender ela era lésbica, tinha que defender ela era da periferia, tinha que defender ela, mas o defeito dela é ser policial, por isso que ela merecia morrer.
Olha que coisa, querido, porque o importante não é realmente defender, é simplesmente segmentar. Próximo, por favor. E olha, esse senhor aqui, Saul Alinsky, ele dizia o seguinte, aqui está errado, mas a notícia estava assim, eu deixei do jeito que estava. A causa nunca é a causa é sempre a revolução. Olha o que ele diz. Esse Saul, ativista político norte-americano, indicou o caminho para destruir qualquer civilização e transformá-la em socialista. A causa da revolução comunista é a única causa que interessa. Se negros precisam morrer para avançar a causa, que assim seja. Se o silêncio do jornalismo e das ONGs é necessário, que assim seja. E não importa se o crime cometido for hediondo ou por motivo torpe. Não importa se as vidas sejam negras ou menores de idade. O importante é a revolução. Vocês estão entendendo? Então o que acontece? As pessoas estão presas em uma coisa, porque o diabo está querendo fazer com que aconteça partidarismo, divisão, segmentação. Olha só, próximo, por favor. Eu li o manifesto do Partido Comunista, e ele diz o seguinte, dá mais um cliquezinho, por favor. Ele diz o seguinte, não, pode voltar, eu errei aqui, desculpa. Isso. Então ele diz o seguinte, que uma das coisas que tem que acontecer na revolução é a abolição da família. Por quê? Você que tem a sua família, por que você quer prosperar? Você quer que seus filhos sejam melhores que você. Você quer que a tua família tenha aquilo que você não teve, aquilo que seus pais não conseguiram dar para você. Se hoje rala, tem 2 empregos, corre atrás. Por quê? Você quer dar o melhor para a sua família. Você quer que seu filho olhe para você e sinta orgulho de você. E diga, olha, o meu pai não teve nada, mas ele fez com que eu me tornasse alguém. Não é assim? Então o que o diabo tem que fazer? Acabar com a família. Porque aí as pessoas vão ficar dependentes do Estado e não vão ficar mais lutando por um ideal, lutando para conseguir ser melhor. E olha que coisa terrível. Abolição da religião. Por quê? Dentro da casa do Senhor, não interessa se a pessoa é branca, se é amarelo, se é negro, se é velho, se é moço, todos são irmãos em Cristo Jesus. E isso é ruim, porque isso une. E o diabo quer dividir. Ele não quer unir, ele quer dividir. Então tem que acabar com a religião, acabar com a abolição da propriedade, porque quem tem uma propriedade defende ela. Eu não sou a favor do uso de armas. A minha arma é a palavra do Senhor, o poder do nome de Jesus. Mas por que o diabo não quer que ninguém se arme? Porque a pessoa vai defender a sua propriedade, vai defender a sua casa, vai defender a sua causa. Mas se você não tem propriedade, você vai defender o quê? Deixa que entre mesmo. Amanhã eu saio da minha casa, vou morar na casa do pastor Diego e está tudo certo. Não tem problema nenhum. Então quer fazer isso, eliminar a individualidade. Eu não posso pensar por mim mesmo, eu tenho que pensar sempre no coletivo. Eu não posso querer crescer, eu não posso querer me tornar um empreendedor. Por quê, queridos? É o salame sendo fatiado. Eliminar o senso de patriotismo. Olha, nós temos que esquecer os homens lá do passado, porque Dom Pedro I, Dom João VI, esses homens foram maus. Destrói as estátuas dele, quebra, acaba com o heroísmo, acaba com o seu passado histórico. Nós temos que fazer isso. Por quê? Fazendo isso, nós fazemos com que a sociedade se enfraqueça e perca a noção de sociedade e fique dependendo cada vez mais do Estado. Tudo isso está no manifesto. Pode procurar na internet, manifesto do Partido Comunista. E eles explicam o porquê. Daquilo que eu estou falando para vocês, não é ideia da minha cabeça. É o que está escrito lá no manifesto. Próximo, por favor. Então, o que acontece? Aí nós temos algumas pessoas que dizem assim, não, eu não preciso de ninguém. Eu só dependo do Espírito Santo de Deus. Olha, ele está certinho dentro da visão de segmentação. Eu sou um ser único. Eu não preciso que alguém me ensine. O meu negócio é com Deus. Negócio de igreja, essas coisas. Olha, querido, essa é a maior besteira que alguém pode falar. Sabe por quê? Próximo, por favor. Porque, querido, a bênção do Senhor, ela está em algum lugar perto de você. Já dizia Mike Murdock, de repente a resposta para o seu problema está a 4 cadeiras de você. De repente tem alguém que está pertinho de você, que tem a resposta para o seu problema. Então sempre alguém carrega. Eu sei, se hoje eu estou pregando no Brasil inteiro, pela graça e a misericórdia do Senhor, se Deus já me deu o prazer de pregar desde o Rio Grande do Sul até o Amazonas, é porque existem contatos, existem pessoas. Eu estou aqui hoje com vocês, porque um dia o pastor Marco Antônio foi fazer o forro da igreja de Cajati.
E quando chegou lá na igreja de Cajati, o pastor falou assim, pertinho de você lá tem um pastor Valdinei, que ele ministra o seminário de honra e é uma bênção. Aí pastor Marcos entrou em contato comigo, falou, não dá para você vir pregar aqui. Eu fui pregar um dia, e ele falou para o pastor Diego, e o pastor Diego veio e falou comigo, e eu estou aqui. Sabe como eu conheci o pastor de Cajati? No encontro de pastor, nós estávamos jogando sinuca, e brincando de sinuca junto ali, de repente, vocês conhecem o pastor Marcelo de Cajati, a gente estava brincando lá, e aí o evangelista Edson Teixeira, que é da minha cidade, falou assim, esse pastor aí, o Valdinei, é uma benção, leva para pregar lá na sua igreja. Olha só que link que foi acontecendo, querido, de um lado para outro, uma brincadeira ali, mas como é bom ter amigos. Mexe com esse irmão que está do seu lado e diz, como é bom ter você. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Agora fala para ele, se você não tem a resposta para o meu problema, você sabe quem tem. Aleluia, glória a Deus. Vamos lá, próximo, por favor, querido. Glória a Deus. Olha que interessante, quando Deus quis falar, isso aqui é muito profundo, queridos. Quando Deus quis falar com Saulo, Deus fala assim, você lembra que Paulo estava andando, perseguindo lá, de repente veio um clarão, ele caiu no chão lá, cego, e não entendia nada, e a voz do céu, quem era essa voz do céu? Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem era a voz do céu? Jesus, o próprio Deus falando com ele, Saulo, Saulo, mas quem és tu? Eu sou Jesus a quem tu me persegue. E agora o que eu faço? Agora você vai lá para tal lugar e espera que eu vou mandar alguém que vai dizer o que você tem que fazer. Mas Deus já não estava falando com ele? Porque Deus já não disse para ele o que ele tem que fazer? Não, queridos, Deus usa pessoas para abençoar a nossa vida. E aí Deus chega, Ananias vai lá, mas ele é um homem. Não, vai, porque eu vou mostrar para ele como importa padecer pelo meu nome. Eu vou falar com ele. Próximo, por favor, aqui, querido. Quando Deus quis falar com Cornélio, a Bíblia diz, ontem nós lemos o texto, o anjo do Senhor aparece para ele e fala assim, Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas chegaram até o trono de Deus, mas ainda lhe falta uma coisa. O quê? Não vou te contar. Você vai procurar Pedro e ele vai te contar. Uau, que coisa tremenda, porque é a cadeia de hierarquia, Deus respeita isso. A bênção do Senhor nem sempre vai vir direto do céu, mas Deus vai usar pessoas para abençoar a nossa vida. Próximo, por favor. Quando Deus falou assim, Moisés, você está com um fardo muito pesado, o seu problema está muito pesado, tem muita gente vindo contra você, mas eu vou te dar um ensinamento. Fala, Senhor, procura o teu sogro. Querido, que coisa tremenda, hein? Deus tem que usar o sogro para falar com uma pessoa, não é fácil não. Mas Deus disse, procura o teu sogro, porque ele vai te dizer. Aí o sogro chega e fala, olha, você precisa colocar maiorais de 10, maiorais de 100, maiorais de 1000, você vai colocar isso e o teu fardo vai ficar melhor. Aleluia. Próxima coisa é com Moisés também. Quando Deus quis falar através de Moisés falou, Senhor, eu não sei falar. Não se preocupe, eu só estou te escolhendo, mas quem vai ser a tua boca vai ser Arão. Olha que coisa tremenda, é o Deus que ele faz isso. E essa é a grande lição do Evangelho. Você sempre vai precisar de alguém. Alguém sempre vai ministrar algo ao teu coração. Então essas pessoas que dizem, eu não preciso de ninguém, vai falir. Eu não preciso de ninguém, vai quebrar. Porque nós sempre vamos precisar de alguém. Então muito cuidado, próximo por favor. Muito cuidado em saber quem é que anda passando o que para você. Se você anda com essas pessoas e diz, a gente não precisa de igreja, a gente não precisa da Deus. Não, irmão, cuidado com isso, querido. Muito cuidado com quem está passando a unção sobre a tua cabeça, está passando uma visão errada. Qual é o tipo de visão que estão passando para você? Que influência você está permitindo na sua vida? Que estilo de vida estão transmitindo para você? Comece a refletir sobre isso. Porque, querido, próximo por favor, a Bíblia diz, não se engane, mas conversações corrompem os bons costumes. Lembra que eu falei sobre essa divisão? Pois é, olha lá, próximo versículo, por favor. Olha, aqui a Bíblia diz que se Satanás expulsa, Satanás está dividido contra si mesmo. Como subsistirá o seu reino? Ou como pode alguém entrar na casa de um homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, saqueando então a sua casa? Olha o que a Bíblia está dizendo. E o diabo conhece a palavra do Senhor. Qual é a maneira de você saquear uma casa? É fazendo com que o valente fique inutilizado. Qual é o poder da igreja? É o poder da unidade, queridos.
Aonde que a igreja começa a crescer? Na unidade. A Bíblia diz, há um só, Efésios capítulo 4, há um só Deus, um só Pai, um só batismo, um só Senhor, o qual é sobre tudo e em todos. E Ele mesmo deu dons aos homens, deu uns para profeta, outros apóstolos, outros para pastores e mestres, visando o aperfeiçoamento dos santos, até que cheguemos à unidade, à estatura de varão perfeito. Olha que coisa tremenda, a igreja cresce na unidade. Por isso que a gente diz, somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade e expressando a glória do Senhor. É isso que Deus quer, querido. Que a gente se torne um corpo, que nós sejamos, se é para o Senhor, dá com muita alegria. Eu confesso a vocês que eu estou me sentindo um cara. Na igreja em que só tem barítono, tenor, soprano. Eu cantando como uma taquara rachada e vocês ainda aplaudindo. Eu estou saindo daqui dizendo, esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Aleluia. Mas eu aprendi uma coisa, pastor. Que dentro da casa do Senhor existe uma unção tão grande. Que se você cantar batatinha quando nasce esparrama pelo chão, Deus derrama da sua glória. Porque importante não é quem canta nem o que você canta, é quem está do outro lado de quem você canta, aleluia. Então deixa somente a glória do Senhor invadir, você vai ver coisas grandes. Então vocês estão vendo, querido, ele tem que maniatar o valente, ele tem que roubar essa unidade, porque quando a igreja está em unidade, ela é valente, ela é poderosa, mas se você amarrou o valente, se você jogou o criptonita no super-homem, ele já não tem força nenhuma. E é isso que o diabo quer fazer. Vamos lá no próximo, por favor. Então, como eu disse para vocês, aqui que era a seta que eu tinha pedido para você dar, aquela era aqui. Então, a abolição da família, a abolição da religião, para quê? Para que haja segmentação, para que haja divisão. Essa é a ação. E aí o que acontece? Próximo, por favor. A quebra dessa hierarquia, de você respeitar a hierarquia, traz a derrota para a família, a quebra de uma empresa, a falência de uma instituição e o fechamento de uma igreja. Vamos lá, mais um, por favor. Olha que coisa interessante. Neemias capítulo 13, finalzinho de Neemias. Eu vou pedir para você depois, a gente gosta de ler Neemias 1, Neemias 2, 3, 4, mas lê o 13. E você vai ver cada coisa profunda. Eu teve um mês lá na nossa igreja que eu trouxe uma ministração só de Neemias 13. Cada dia uma ministração. E foi assim tremendo. Que capítulo que tem tantas verdades que pode falar conosco. Mas vamos lá. Olha o que diz a palavra do Senhor. Naquele dia, leu-se o livro de Moisés aos ouvidos do povo, e achou-se escrito que nele os moabitas, os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Antes, contra eles assalariaram Balaão para os amaldiçoar. Mas Deus converteu a maldição em bênção. Então está falando dos amonitas. Os amonitas não poderiam jamais fazer parte da construção, reconstrução, da ação do templo do Senhor, do lugar onde se adora ao Senhor. Próximo, por favor. Aí o que acontece disso? Versículo 4, no mesmo texto. Ora, antes disso, antes de fazer essa leitura, Eliasabe, o sacerdote que presidia a câmara da casa do Senhor, se tinha aparentado com Tobias. Quem era Tobias? Um amonita. Vamos voltar lá nos primeiros capítulos de Neemias. Chegaram Tobias, Sambalate e Gesem e disseram assim, nós vamos ajudar vocês a construir. Não, obrigado. Deus disse que vocês não podem ter parte nesse ministério. E eles ficam chateados, porque eles querem trabalhar, eles querem estar junto ali. E aí, vocês sabem que o maior problema não é a sua tristeza do não,
é dos outros fazerem e você não poder. Fala, o que fazem esses fracos judeus? Edificarão toda a casa do Senhor num dia? Vindo uma raposa vai destruir tudo. E começaram a mandar carta para o rei, dizendo, olha, esse povo está se levantando aqui para fazer, quem sabe eles querem fazer. E começaram com as mentiras, porque os filhos de Satanás, a paternidade maligna, só entra com mentira. Tudo foi fechado, de repente Neemias veio, conseguiu refazer toda a história, estou mudando a cronologia aqui, mas conseguiu fazer, mas não deixava eles trabalharem. Aí Tobias falou assim, eu tenho que dar um jeito de entrar lá. Não conseguiu trabalhar, não conseguiu entrar, mas casou-se com a filha do sacerdote. Aí o filho do sacerdote falou, tem que arrumar um lugarzinho para vocês morarem. Sabe o que eu vou fazer? Tem um lugar aqui, tem um cômodo aqui, que é só guardado para os dízimos, para as ofertas, para a semeadura do povo, aquilo que a gente vai dar para os levitas, para os cantores. Vamos tirar tudo daqui, vocês moram aqui e está tudo certo. A partir daquele dia, quando eles quebraram um princípio de Deus, não era de tirar as coisas, mas era de colocar quem Deus disse que não era para colocar. Então, a partir daquele momento, as bênçãos começaram a diminuir. Ninguém mais trazia dízimo, ninguém trazia mais oferta, ninguém mais trazia semeadura, a coisa começou a complicar, e foi complicando, foi complicando, foi complicando. Por quê? Ele não pôde entrar pela porta da frente, entrou pela porta do fundo. E fizeram uma câmara grande onde dantes depositavam as ofertas, os alimentos, o incenso, os utensílios sagrados do Senhor, os dízimos do grão, do moço, do azeite, que se ordenava para os levitas, cantores e porteiros, como também as ofertas alçadas. Ele foi lá e entrou. E aí o que aconteceu? Ao invés de ele ser prejudicado estavam as outras pessoas. E às vezes a gente não entende isso, mas como é que pode, né? O cara que está fazendo errado está sendo abençoado, e o pessoal que estava fazendo certo estava passando por luta. E essa é a maneira de Deus muitas vezes trabalhar. Quando Deus rejeitou a Saul, Deus falou para Samuel, Samuel, por que você está ainda do lado de Saul, sendo que eu já o rejeitei? Vai e unges um novo rei. E ele unge a Davi. E sabe quando é que Davi sobe no trono? 20 anos depois. 20 anos depois da unção dele como rei, ele realmente assume de fato o reinado. Passaram 20 anos para acontecer uma promessa. Tem gente que diz assim, Deus falou que vai fazer, mas Deus não está fazendo nada, acho que é tudo mentira. Calma, irmão, Deus tem o seu tempo. Mas Saul está lá, Deus já o rejeitou, vai tirar amanhã. Não, calma, Deus esperou 20 anos. As coisas não acontecem no seu tempo, acontecem no tempo de Deus. Por quê? Porque se Deus tirar antes do tempo, além de sair o joio, sai o trigo junto. Deus tem a hora certa. Eu quero dizer uma coisa para você, pode parecer que não, mas Deus está trabalhando na tua causa. Deus, ele está trabalhando de uma maneira muito linda. E aí o que acontece? Próximo favor. E aí vem o que acontece. Então Neemias saiu, foi para Jerusalém, Tobias entrou. Uau, que coisa, hein? É sempre assim, querido. Você baixou a vigilância, amarrou o valente, o diabo entra para saquear a casa, entra para roubar a casa. Próximo favor. Mas daí Neemias volta, e ele diz assim, todos os móveis, o que Neemias 3, eu estou pulando alguns versículos para nós termos tempo, Neemias 13, verso 8 e 9, e aí que ele diz, e todos os móveis da casa de Tobias eu lancei fora da câmara, e ordenando eu, purificaram as câmaras, e tornei a trazer ali os utensílios da casa do Senhor, como as ofertas de alimento e incenso, e a Bíblia diz que a partir daquele momento, Deus começa a prosperar Israel. Por quê? Um princípio divino que tinha sido quebrado, agora Deus vai restaurar. Próximo, por favor. Quando o princípio de honra é quebrado, as bênçãos são retidas. Mas quando você volta ao processo de Deus e diz, Senhor, até agora eu estava andando de maneira errada, mas agora eu quero consertar todas as bênçãos que tinham sido roubadas, que o devorador roubou, Deus vai trazendo e restituindo 7 vezes mais. Aleluia! Deus vai fazendo algo lindo. E vocês lembram que eu falei no começo sobre Deus falar? Próximo, por favor. Então, esse foi o primeiro texto que nós lemos. E acontecerá naquele dia que eu responderei, e acontecerá naquele dia que eu responderei, diz o Senhor, eu responderei aos céus, os céus responderão à terra, a terra responderá ao trigo, ao moço, ao óleo, e esses responderão a Jezreel. E eu, antes de entrar nisso daqui, é até interessante, é Deus quem fala aos céus, para que os céus falem à terra, vocês já entenderam bem. Eu fui pregar na cidade de Arapongas lá no Paraná. Arapongas é uma cidade linda, todas as ruas principais de Arapongas são
nome de pássaro. É Rua Pardal, Rua Fazão, Rua Falcão, Rua Águia, é tudo assim. E eu estava pregando lá na Assembleia de Deus Missão, e é uma igreja maravilhosa, é uma igreja muito linda. E é um congresso de jovens, eu fui pregar e eu convidei as pessoas que queriam ser renovadas pelo Espírito Santo de Deus. E veio muitos jovens, e eram muitos jovens na frente e tal, e eu comecei a orar, mas o que aconteceu foi interessante. Naquele momento, passou um senhor lá na frente da igreja, e aquele senhor, ele não estava bêbado, ele estava miando, ele estava trançando as pernas. Ele passou e eu falei assim: você que quer receber a presença de Deus, vem aqui à frente. E ele falou assim: não sei por que eu entrei. E entrou na igreja. Quando ele entrou, os diáconos naquele momento estavam de olho fechado, não perceberam, ele já veio direto no altar. E aquele monte de gente no altar, ele veio também, mas fedia, gente, abriu um buraco do lado dele, assim, e ninguém queria ficar perto daquele homem, que estava cheirando mal mesmo. Acho que alguém ficava até alcoolizado só de ficar perto dele. E aquele homem, comecei a falar: feche os seus olhos, vamos buscar a presença de Deus. E não é que Deus batiza aquele homem com o Espírito Santo? Aí os jovens que estavam do lado falaram: esse homem está brincando, foi botar a mão. Aí o pastor que estava ali do lado, o pastor, esqueci o nome dele, é um nome, não é Josiel, mas é parecido com isso. Desculpa se o pastor estiver assistindo aí. Aí estou tentando lembrar o nome dele, quase que eu perco a história aqui. Ele chegou e falou: não, irmãos, não toca não, é de Deus, é de Deus. E aquele homem é cheio da presença de Deus. E não sei se você crê ou não, aquele homem caiu no chão cheio do poder de Deus. Levantaram aquele homem, e aí terminei de pregar e tudo mais, e colocaram o homem sentadinho lá, só que o cheiro desapareceu. O cheiro de álcool desapareceu dele. Deixaram sentadinho, eu terminei de pregar, voltei. Eu não soube mais nada aliás, eu nem soube dessa história. Depois o jovem, líder um dos jovens, líder da mocidade, o Paulo, que hoje é pastor lá na igreja, ligou para mim e falou: pastor, você não sabe o que aconteceu? E narrou todo o fato. Eu falei: o homem reconciliou com Jesus, aceitou Jesus, não sei, e o álcool saiu totalmente da vida dele. Nossa, que coisa tremenda. Passaram alguns anos, eu fui pregar lá na igreja de novo, eu fui contar alguns testemunhos, falei de algumas bênçãos, eu falei desse trabalho do jovem, eu falei: olha, pastor, quase que eu lembrei o nome dele. Falei: pastor, eu lembro que contaram um fato assim, e eu não sei se o senhor sabe disso, se é verdade isso. Eu lembro que o jovem me contou. Ele falou assim: vou inventar um nome, irmão Chiquinho, fica em pé aqui. Irmão Chiquinho ficou em pé. Ele falou assim: esse é o homem alcoolizado, hoje ele é diácono da casa do Senhor. Queridos, eu não fiz apelo para alguém aceitar Jesus. Eu estava chamando os jovens, mas o Deus que está em toda a terra, ele disse para aquele homem: passa naquela rua, naquele instante, entra naquela igreja, vai lá na frente, recebe a oração e receba o meu Espírito Santo. Porque, queridos, é Deus quem fala. Irmão, você quer ver a igreja sendo cheia? Só busque a presença de Deus e a unção de Deus, que o resto quem vai fazer é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Pode ir o próximo, por favor. Então o que Deus está dizendo? Eu falarei os céus falarão a terra, e a terra vai responder a Jezreel com cereal, vinho e azeite. Pastor, tudo bem, já entendi isso, mas o que tem a ver com a minha vida? Próximo, por favor. Deus está dizendo o seguinte: você vai ser fiel, vai servir ao Senhor em honra, vai honrar a sua hierarquia, vai honrar a sua liderança, e eu vou falar ao consumidor, e o consumidor vai lembrar do teu nome, vai ligar para você, vai dizer: eu quero o serviço da tua empresa. É Deus quem vai fazer isso, querido. A minha empresa está quase falindo. Somente adore ao Senhor e sirva ao Senhor em integridade, porque o Deus que você serve, Ele vai respeitar a cadeia de autoridade. Deus não vai mandar amanhã, né? Pode até mandar, mas Ele não é esse o processo. Nós temos o costume de querer transmitir a exceção na regra. Olha, Deus, ele não faz assim, e de repente você fala: mas eu conheço um que aconteceu. Mas não estou falando de um, eu estou falando da multidão, da parte geral. Mas com um aconteceu. Eu conheço uma irmã lá em Brasília, que ela morava numa antiga feira, um local de feira livre. Ela morava naquele local porque ela não tinha onde morar. Ela vendia negócio de tempero, essas coisas, alho, cebola, salsinha, essas coisas. E aí à noite ela fechava aquele quiosque dela e morava ali.
porque ela não tinha onde morar, ela perdeu tudo. E aquilo lá era para o consumidor, negócio de consumidor local e tal, e ela ficava ali. Aquele era o lugar dela morar. Tomava banho no banheiro daquele lugar da feira e ficava ali. Um dia, quando ela acordou de manhã, tinha um saquinho de pão assim, aquele saquinho de pão, escrito aqui: isto é um presente para você. Quando ela abriu, o dinheiro que tinha lá dentro deu para comprar uma casa de 8 quartos. Mas isso é a exceção da regra, não é a regra. Não é que vai acontecer com todo mundo, mas aconteceu com ela. Então a gente tem mania de colocar exceção e dizer que isso vai acontecer com todo mundo. Normalmente você não vai achar um saquinho com dinheiro que vai dar para comprar uma casa de 8 cômodos para você. É meio difícil de acontecer isso, mas o Senhor, Ele fala através das pessoas. Ele diz assim: vai lá e liga para fulano de tal. Lembra dele aqui, procura lá em tal lugar. Eu lembrei que um dia falaram do irmão fulano que pinta. Eu lembrei que um dia falaram do irmão ciclano que conserta carro. Vão lembrar de você e de repente começa na segunda-feira, tem um monte de ligação, porque o Senhor vai falar os céus vão falar a terra, e a terra vai falar a tua empresa, e Deus vai mudar a história. Tudo isso porque somente por uma obediência. Pastor, mas será possível isso? Olha só, próximo favor. Deus fala: Noé, a única coisa que eu quero é que você me obedeça e faça uma arca. Se você me obedecer e fizer uma arca, eu vou falar para cada parzinho de animal entrar dentro dela. Irmão, se Deus fala animal, Deus não pode falar para as pessoas para mudar a tua história. Se prepare, querido, porque uma decisão da sua vida, próximo favor, uma decisão da sua vida vai mudar toda a tua história. Respeite a cadeia de hierarquia e veja Deus enviando a sua bênção sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua igreja, sobre a sua célula. Amém, querido? Eu gostaria de orar com você. Posso orar, pastor? Fique em pé, por favor. Talvez alguns não entendiam esse princípio. Vocês estão vendo, querido, que para você falar de prosperidade, você não precisa dizer: abra sua carteira agora, comece a profetizar que vai entrar nota de 1.000 assim na sua carteira agora, nota de 500, nem existe nota de 1.000 e nota de 500, mas alguém profetiza. Não, querido, é só você aprender princípios, porque quando você aprende princípios, o céu se abre, Deus vai falar para o céu vai falar para a terra vai falar para você. Faz assim com a tua mão. Faz assim com a tua mão. Como quem vai receber um presente de Deus. Eu quero que você feche os seus olhos agora e comece a conversar com Deus. Talvez se você até agora quebrou alguns princípios bíblicos na sua vida, e agora você está entendendo por que algumas portas se fecharam, porque Deus não está falando para o céu não está falando para a terra, e a tua empresa não está indo bem. Porque Deus não falou para o céu e o céu não falou para a empresa e você está desempregado. Mas algo novo pode começar a acontecer. Fique de olhos fechados. Eu estava no começo do meu casamento, 18 para 19 anos, fique de olhos fechados. E aí eu passei uma situação complicada e eu não consegui levar o meu dízimo naquele mês. E eu falei: no mês que vem eu levo o dobro, e não levei no outro mês eu falei: eu levo o triplo no outro mês, e eu não consegui mais levar, e virou uma bola de neve. Aí um dia eu falei: Senhor, eu quero me consertar com o Senhor, e eu confesso minha infidelidade diante de Ti, mas a partir deste momento, eu quero fazer um propósito com o Senhor, de voltar a ser fiel. No outro dia, sem eu dar 1 centavo de dízimo, as portas começaram a se abrir. Porque Deus não estava preocupado com o meu dinheiro, Deus estava preocupado com o meu coração. Como está o seu coração diante do Senhor? Como está a sua vida diante do Senhor? Se você sentir necessidade de, neste momento, fazer um concerto com Deus e dizer: Senhor, meu coração não estava bom, Senhor, eu estou com problemas, não respeito a hierarquia nem na minha casa, entre os meus pais, entre os meus filhos. A palavra do Senhor diz que nos últimos dias o Espírito de Deus converteria o coração do filho ao pai, dos pais aos filhos. E havia uma rebeldia na minha vida, eu não estava aceitando decisões da igreja, eu não estava aceitando posicionamentos na minha vida, eu estava me levantando contra a minha empresa, contra a minha família, contra os meus parentes, mas eu quero consertar, Senhor, essa área. E eu ainda não consertei, mas no meu coração isso daí já está acontecendo. E se esse é o desejo do seu coração, se prepare para algo novo de Deus. Se prepare para Deus colocar nessa tua mão agora esse presente que você está precisando. Pai, eu quero orar pela tua igreja, Pai.
Eu quero orar pelos teus filhos, pelas tuas filhas, Senhor. Quero orar por cada um, Senhor, que está aqui, Senhor, meu Deus, nesta manhã, Pai. E declarar, Senhor, restituição, declarar restauração, mudanças, transformação, Pai. Pai, teu filho está precisando de uma bênção das tuas mãos, de um milagre que só pode vir de ti, Senhor. Começa a entregar essa bênção agora, Pai, na mão dos teus filhos, Senhor. No reino espiritual, Senhor, algo novo já está acontecendo, uma bênção já está acontecendo na vida do teu filho. E eu declaro, Senhor, a tua promessa, Senhor. Confiadamente eu declaro, Senhor, a tua promessa acontecendo na vida, na casa, no lar, na família do teu filho, em nome de Jesus, para a tua glória. Diga comigo, Senhor meu Deus, em nome de Jesus, eu tomo posse da minha bênção e eu declaro restauração e restituição em todas as áreas da minha vida, e porque eu creio, eu já te agradeço pela resposta, em nome de Jesus. Eu posso ouvir um amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! Glória a Deus!